Olá, bem-vindo a todos que estão nos acompanhando aqui nessa nossa apresentação. O meu nome é Ricardo Giusti, né? Eu sou da parte de coordenação da parte de ensino do Horteduca e tenho o prazer de vir conversar com vocês aqui hoje sobre algo que me é extremamente apaixonante, que é falar sobre educação, falar sobre residência médica e na parte de ortopedia, que tem um carinho todo especial, e trazer para vocês algumas reflexões. Nós vamos fazer 3 encontros, conforme nós vamos mostrar um pouquinho nos próximos slides, e então nós vamos fazer isso com uma vontade bastante grande, que seja do melhor proveito para todos vocês. Vamos procurar também ouvir a opinião e a contribuição que cada um certamente tem para dar e para fazer com que a nossa apresentação seja realmente de grande valia, né, e que seja construtiva para vocês. Bom, eu vou começar aqui a minha apresentação mostrando para vocês de que maneira nós estruturamos aqui esses nossos 3 encontros para falar sobre residência médica, que envolve a parte dos serviços, tá? Então vamos ver aqui isso. Então deixa eu passar aqui o nosso próximo slide. Então veja, nós teremos, deixa eu avançar aqui, 3, eu vou passar aqui para colocar uma ponteira laser. Vamos colocar aqui opção de ponteira, apontador laser. Muito bem, nessa segunda, então nós começamos falando principalmente sobre a parte, né, que envolve a parte de problemas, né? Amanhã nós teremos a parte que envolve principalmente as soluções, como a gente enxerga que é possível se encontrar soluções, ou seja, para melhoria, né, do que nós estamos falando. E também, depois, na nossa terceira e última live na quarta-feira, mostrar efetivamente aquilo que a gente enxerga como o caminho das pedras, né? Então, assim, quando nós falamos em verificar a respeito de problemas e soluções dentro do caminho, que é toda uma jornada, né, que envolve a residência médica, o objetivo disso é que nós consigamos levar a uma formação, né, principalmente a levar a formação de um profissional que esteja realmente alinhado com o futuro, tá? Ou seja, o melhor profissional possível de ser formado nos vários serviços, com toda a diversidade que existe dentro de todo o país, tá? Muito bem, elementos como Big Data, né? Elementos como inteligência artificial, né? Então, quando nós falamos em inteligência artificial, nós falamos também, nós estamos falando com desafios que são desafios do futuro, né? Então não adianta nós fazermos toda uma preparação dos nossos residentes olhando pelo retrovisor, né? Então nós não podemos fazer propor o mesmo tipo de formação por aquilo que nós encontramos há 40, 30, 40, 50 anos atrás, né? Que era a realidade que a gente vivia, né, no momento que nós fizemos a nossa formação. Os meios de comunicação, né, os meios para o estudo, os meios onde o profissional, o residente, o preceptor, o chefe do serviço, enfim, todos aqueles que estão envolvidos, né, houve uma diferença, uma mudança muito grande com relação a esse cenário. Então nós temos que fazer um planejamento e verificar se nos nossos serviços, tá, se nós realmente estamos tendo esse tipo de preocupação em contemplar isso para esse residente, que hoje é residente, mas que amanhã ele será o profissional, né, do futuro, o especialista, o ortopedista desse futuro. Então a proposta não é só apresentar problemas, mostrar os problemas, que isso a gente sabe que existem muitos problemas, né? E os problemas existem em todos os lugares, independente se é no interior do Brasil, em um serviço que seja num centro menor, ou nos grandes centros, né? Seja aqui na região sudeste, Rio, São Paulo, mas também nos extremos do Brasil. Ou seja, nós
não vamos nos basear única e exclusivamente em levantar problemas, mas principalmente buscar pelas soluções e por propostas, né, que a gente acredita que realmente vão formar o alicerce para a construção, ou seja, o verdadeiro caminho das pedras para a formação desse profissional do futuro. Muito bem. Nós temos então na nossa programação, esse é o nosso primeiro encontro aqui, que ele vai estar mais voltado para os problemas, como eu falei para vocês, né? Nós temos amanhã por volta também das 12 horas, o nosso segundo encontro, nossa segunda live. Lembrando para vocês e para aqueles que não conseguirem assistir exatamente no horário, meio-dia, ou no horário que está acontecendo essa live, você se chegar um pouco atrasado, não tem problema, a gente sempre dá um tempinho a mais, como vocês viram hoje, 5, ou 6 ou 7 minutinhos a mais, para que aquele que está, né, procurando correr para chegar a tempo para poder acompanhar ao vivo, né, que ele consiga acompanhar desde o início da apresentação. Mas se você chegou, por exemplo, um pouco atrasado, basta você, enquanto nós estivermos ao vivo aqui, você pode retroceder a barra aí da apresentação e você começa então no ponto, exatamente lá no início da nossa apresentação, tá bom? E aqueles que não conseguirem efetivamente assistir ao vivo, saibam que nós temos uma reprise por volta das 19 horas e além disso, a apresentação vai ficar disponível e a qualquer hora que você tiver disponibilidade de entrar, à tarde ou à noite, você vai poder assistir cada uma dessas apresentações que nós programamos para vocês aqui nesses 3 encontros lives, tá bom? Muito bem. Vamos avançar então aqui para o nosso terceiro encontro, que será nesse mesmo projeto, na quarta-feira, no nosso terceiro dia, tá bem? Muito bem. Vejam aqui, com relação à jornada, né, nós colocamos alguns elementos que a gente vai certamente debater durante esses nossos encontros. Nós vamos falar, e aqui eu faço um questionamento para você, o que você tem hoje no seu serviço, como o seu serviço tem aplicado essas novas ferramentas do ponto de vista educacional, né, para a preparação do seu residente. Né? Então vocês observem aqui, nós vamos falar sobre Blended Learning, tá? Vamos falar sobre Flip Classroom, vamos falar sobre metodologias ativas, sobre ferramentas inteligentes, né? Novas tecnologias, como a gente comentou rapidamente, como o Big Data, como a própria realidade virtual, inteligência artificial. Né? Vamos levantar os problemas e as soluções, conforme nós já comentamos aqui. Vamos falar sobre uma plataforma interativa que permite que você tenha todos esses elementos de comunicação à sua disposição. Além disso, nós também vamos falar também sobre aprendizagem significativa. Tá? Aprendizagem significativa que, quando nós abordarmos esse tema, vocês vão ter a certeza que isso vai ser uma grande oportunidade para que os conteúdos que os residentes estão vendo tenham muito maior significância e tenham muito maior capacidade de serem aprendidos, serem retidos, do que simplesmente seguir um programa, uma programação sem uma correlação específica que dê um significado para aquilo que eles estão estudando. Tá? E sobre também um outro elemento que é a parte de comunidade virtual de aprendizagem. Tá? Ou seja, nós vamos falar não só naquele formato muitas vezes centrado, onde você tem a parte muito mais individualizada da parte do ensino e do estudo para aquele residente. E também levar em consideração que você pode construir uma comunidade aprendente, né? E que possa se beneficiar de todas essas ferramentas hoje virtuais que permitem de uma melhor maneira que as pessoas aprendam melhor, aprendam de forma colaborativa, aprendam juntas, né? E com isso então consegue de uma maneira muito melhor, muito mais efetiva com relação à aprendizagem, né, desses futuros profissionais. Muito bem, eu vou agora nesse próximo slide, como vocês veem aí, nós vamos falar um pouco a respeito de qual é o seu papel. Agora, para iniciar, nós vamos fazer um desafio aqui, né, e vamos perguntar qual o seu papel, se você puder escrever. Hoje a gente está
então com as apresentações, tanto aqui ao vivo, no YouTube, no Facebook, enfim, com a apresentação então ao vivo, você escreve onde você estiver, na ferramenta que você estiver, que você coloque lá se você é o chefe do serviço, se você é o coordenador da residência, se você é um R1, ou um R2, ou um R3, se você é membro da Coreme, né? Ou se você tem um papel junto da residência médica em ortopedia aí no seu hospital, que está voltado com serviços ligados com a parte de secretaria ou outras atividades que estão ligadas à residência médica em ortopedia. Até mesmo outras profissões, né? A gente está falando também do ponto de vista multiprofissional, outras profissões da área da saúde que aprendam, né? Ou que trabalham, tem todo um projeto de trabalho conjunto com a parte da residência da ortopedia. Enfim, qual é o seu papel dentro, né, da residência de ortopedia? E aí a gente vai fazer uma proposta de um desafio, perguntar para vocês se efetivamente, se vocês estão envolvidos com a residência médica, tá? Ou se vocês estão comprometidos com a residência médica. E qual a diferença entre envolvimento e comprometimento? Tá? Bom, para isso, a primeira coisa eu vou trazer aqui para a gente levar isso em consideração sobre esse diferencial entre envolvimento e comprometimento. Vamos pensar aí no café da manhã americano, aquele, né, com bacon, com ovos, né? Alguns já conhecem essa mensagem ou essa história que faz essa correlação entre o envolvimento e o comprometimento, mas é o que a gente procura trazer aqui. Então, o que existe de envolvimento e comprometimento com relação, no caso da galinha, tá, e do porco, na sua atividade ou na participação dos mesmos nesse café da manhã? Então, quando nós falamos no comprometimento e envolvimento desses dois elementos, tá, então nós podemos dizer que, na verdade, a galinha, ela está envolvida nesse processo do café da manhã, tá? Então ela participa, ela tem uma participação, mas ela não entra efetivamente com o mesmo grau, né, de envolvimento que a gente está dizendo, ou seja, que é um grau já de comprometimento que o que acontece com o porco, no caso, né, do bacon, certo? Então esse é o grande questionamento que eu coloco aqui para vocês. Vocês, no papel que vocês estão fazendo hoje, junto da residência, né, se o seu papel é um papel que está voltado com estar envolvido com as atividades da residência, ou você realmente está comprometido, né, com a residência, com os resultados dessa residência, do ponto de vista da formação desses residentes, ou seja, a intenção, obviamente, a gente sabe que certamente todos estão munidos das melhores intenções, né? Claro que se sabe também, existe um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, ou seja, não basta só nós estarmos bem intencionados com isso. Claro que é fundamental o papel que cada um tem dentro do processo da residência e da parte de formação desses residentes. Então, nós vamos começar agora, eu vou fazer um pedido a vocês, vou fazer um convite, né, com relação a que nós voltemos um olhar, né, o nosso pensamento para com a educação, ao processo que envolve, onde a educação está envolvida dentro do processo da residência médica, que, como sabemos, é um tipo de pós-graduação, um tipo de pós-graduação lato sensu, né, com formação em serviço, ou seja, você tem todo um comportamento e um embasamento teórico, e deve existir um embasamento teórico para aqueles que estão ali aprendendo, e também existe o envolvimento, o embasamento e a atividade prática, enfim, que é realizada no serviço. E o melhor dos mundos é quando nós conseguimos fazer uma junção o mais adequada possível entre aquilo que é visto do ponto de vista teórico e a sua aplicação dentro da prática. E dentro de um processo de ação, reflexão, né, com essa reflexão sobre a ação que você faz, você promover uma melhoria nas suas próximas ações. Ou seja, é um processo que envolve ação, reflexão e ação.
Ou seja, eu tenho que pensar antes, eu tenho que correlacionar isso com a parte teórica e eu tenho que aplicar isso na prática. E eu tenho que observar essa minha prática, quais os resultados que eu estou obtendo com relação a essa prática, e a partir daí eu vou melhorando essa prática. Vou dizer, puxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter, nós tivemos tal tipo de complicação, como nós podemos estudar isso que aconteceu e evitar que essas complicações aconteçam? Ou seja, é dessa forma de eu colocar esse processo de ação, reflexão, ação, é que eu consigo fazer com que a minha prática no dia a dia e o meu conhecimento nesse dia a dia que vai sendo construído por parte de cada um, seja do R1, do R2, do R3, do preceptor também e o chefe de serviço e coordenador da residência, que devem também ter um pensamento em termos de evolução. Quando nós chegamos a um ponto de acreditar que nós já sabemos tudo, né, que nós não temos mais nada a aprender, esse é um grande momento, um momento que requer realmente uma parada para uma reflexão, porque quando a gente começa a se dar conta ou achar que a gente já sabe tudo, nós estamos em perigo, e aquelas pessoas que estão sobre os nossos cuidados também passar por esse processo de estagnação. E muitas vezes o que a gente vê nós passamos rotinas, nós fazemos de determinada maneira, chegam os novos residentes, nós passamos essas rotinas que fazemos, e muitas vezes quando essas rotinas são colocadas na prática, os resultados não são muito bons, e nós continuamos repetindo essas mesmas rotinas. Enquanto o ideal seríamos nós pararmos sobre quais os resultados que nós estamos tendo, o que nós podemos evoluir e como nós podemos buscar um subsídio teórico que possa nos levar para o próximo nível, né? Então é isso que nós temos que procurar colocar efetivamente em ação. É um plano de ação. Tá? Bom, vamos passar aqui o nosso próximo slide então. Então, vejo que é uma chamada que nós fazemos aqui da jornada de residência para a gente refletir, né? E nós precisamos com isso que seja, quando nós falamos em educação, quando falamos em formação de novos residentes, em formação de um especialista que esteja preparado para um futuro, nós estamos frente a uma série de desafios. Nós não vamos falar aqui simplesmente como está mostrando aqui no slide. Nós não vamos ficar falando somente das condições ideais, né, de altas tecnologias, enfim, mas nós não podemos ficar alienados de que isso tudo, esse mundo, ele já existe no nosso meio e que esse profissional do futuro, essas novas tecnologias, elas vão acabar fazendo parte disso e elas precisam ser entendidas como facilitadoras, né, nesse processo. Então nós não podemos ficar estagnados. Eu sei que é difícil, o indivíduo diz, mas eu me formei há 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás, não tinha isso naquela época, eu aprendia e, nossa, minha cabeça não dá mais para aprender como é que trabalha com isso, que manda mensagem, que faz isso. O indivíduo já fica, muitas vezes ele cria barreiras e muitas vezes para a sua satisfação, para ele não ter que sair da sua área de conforto, de ter de aprender a mexer com algumas coisas que são mais difíceis para aqueles que não nasceram já, não são chamados nativos digitais, né? Para que ele passe a ter esse comportamento de tentar também se colocar no lugar do outro, naquele que está, do indivíduo que é o aprendente, do residente que está lá aprendendo nesse ambiente, que a gente não comece a colocar e aquilo que a gente já havia mostrado antes, uma formação olhando para o retrovisor, uma formação voltada para no tempo que eu era e não olharmos, isso não apaga a qualidade do que teve no passado, a gente diz, no meu tempo, não sei o que mais, sim, cada um teve o seu tempo. E agora está tendo um outro tempo, né? E nós precisamos ter a boa vontade, eu sei que é difícil e é desafiador, sair da nossa zona de conforto para buscar essas novas tecnologias, transformar com que elas sejam fáceis, fazer que os nossos residentes consigam trabalhar com isso, otimizar com relação a isso, tem que chegar como um ganho para os pacientes, né? Tem que chegar como um ganho para cada um dos residentes, para os preceptores, para o chefe, ou seja, tem que ser um projeto conjunto para que todos cresçam dentro disso. Agora eu vou fazer alguns questionamentos. Tá? Então eu vou agora passar alguns slides
fazendo alguns questionamentos. E aí você vai dizer, mas Juste, você só fala em problemas, Juste. Hoje, basicamente, a nossa proposta aqui é levantar uma série de problemas. Eu sei que eu vou tocar simplesmente na ponta do iceberg. E se nós formos nos debruçar realmente e procurar ir mais a fundo dentro desses problemas, certamente no nosso serviço, e não é só no nosso serviço que tem problema. Não pense que, porque a USP, porque a Santa Casa, porque a Unifesp, porque lá o serviço no FRJ, enfim, nos grandes centros, que lá isso não existem problemas. Todos os lugares existem problemas, né? E esses problemas estão ali, eles precisam ser enfrentados, melhorados, para que o serviço como um todo ele acabe evoluindo e progredindo. Muito bem, então nós vamos fazer alguns questionamentos aqui, levantar alguns problemas. Eu quero que, à medida que eu for fazendo esse exercício, vocês também vão olhando, mas isso nós não temos esse problema aqui no nosso serviço, né? Mas já tivemos isso, contornamos de tal maneira, conseguimos, né, resolver isso de uma maneira X, Y, né? Ou, nossa, esse problema continua ou persiste há 10 anos atrás era assim, há 20 anos era assim, e a gente não sabe como a gente vai sair nessa situação, parece um problema insolúvel, mas a gente vai conversar alguns deles aqui. Aqui eu estou mostrando algumas imagens que vou procurar passar rapidamente, mas mostrando nos últimos anos, né, até quando a prova era obrigatória e tudo mais, nós observávamos uma série de problemas relacionados com a formação, já desde a graduação. Então, por exemplo, na prova do CREMESP, para os recém-formados, imagina nós termos 56% dos médicos no estado de São Paulo serem reprovados, né, nos temas baseados naquilo que eles tiveram na sua graduação. E esse déficit, essa limitação, acabar evoluindo para a pós-graduação também. E se isso acontece aqui em São Paulo, provavelmente, né, nós temos como uma amostragem, pode acontecer em outros estados dentro da federação. Né? Mesmo dizendo, olha, mas São Paulo é o estado mais rico, tem melhores condições, os hospitais são melhores equipados e não sei o que mais, e vejam os problemas que nós temos já na parte que envolve a graduação. E ali alguns exemplos lá, 2015, 14, 13, 12, mostrando os índices lá de reprovação, como nós vemos no nosso slide aqui, esses índices de reprovação bastante importantes. E aí fica uma outra situação, né? Por exemplo, assim como soluções propostas, né? Que essa aqui foi uma solução que foi proposta, que você impediria de que aqui como diz assim, o CEMESP informa que a Justiça de São Paulo determinou o fim da obrigatoriedade da realização do exame do CREMESP, que condicionava o registro dos profissionais formados em medicina no estado, né, à participação no exame. Então, assim, depois também a divulgar esse tipo de informação, né? Ou seja, em vez de nós nos determos no problema e tentarmos uma solução, o resultado é a gente colocar essa sujeira, obviamente, para baixo do tapete, né? E a pá de cal, então, você tem lá como entidade, ainda não poderá inserir qualquer elemento de diferenciação, né, na expedição do registro, etc. E tal. Então, não estou aqui questionando que quem foi mal na sua formação, se deveria ter uma prova do tipo que, como tem na OAB, que só consegue fazer e nós não vamos entrar nessa seara, porque não é o objetivo aqui dessa nossa live, né? Às vezes questionamentos existem, são defendidos por ambos os lados, se deveria o médico realmente passar por uma avaliação e ele estar apto, ou então, não, à medida que o MEC, ele autoriza que uma instituição de ensino superior, ela tem capacidade de fazer a formação e avaliar se esse indivíduo tem qualificação ou não, então que isso é o suficiente. Mas, na verdade, nós estamos vendo que existe uma quantidade de informação enorme que o médico precisa aprender, e aqui tem uma situação que eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Eu lembro que na minha formação, lá eu me formei na turma de 1983. Em 83 a medicina era em 6 anos. E hoje nós continuamos com medicina em 6 anos. Imagina, isso tem cerca de quase 40 anos atrás. Ou seja, quanto de informação
é gerado, é criado a cada dia e nós permanecemos lá com os mesmos 6 anos. Vejam que desafio enorme nós temos aqui pela frente. Mas, então, não é a partir de movimentos como esses que nós vamos ter a melhoria do resultado com relação à parte do ensino. Então, a pá de cal, ela vai acontecendo à medida que nós vamos achando soluções como essas que nós vemos aqui nesse nosso slide, né? Soluções que são questionáveis, né? À medida que eu procuro não ver, ou não ouvir, ou não comentar, ou não enfrentar efetivamente, me esconder com relação a isso, e achando que dessa forma os problemas eles não serão vistos. E isso que a gente fala que acontece na graduação, provavelmente isso já chega também na pós-graduação, isso acaba chegando também na pós-graduação, chega também na residência médica, né? E nas várias residências, né? Nas várias especialidades, e aqui nós estamos falando na ortopedia, ela não fica de fora, ela não é isenta disso, ela não tem um mundo à parte com relação a isso. Aqui um outro elemento que chama atenção que isso me preocupou sempre muito na minha prática, na minha vivência, é com relação à possibilidade do erro, né? Então isso existe. E no momento que nós estamos falando da pós-graduação na residência médica, é óbvio que à medida que as pessoas não têm ainda vivência, prática, embasamento teórico e tudo mais, elas têm uma propensão ao risco que é grande. Mas mesmo aqueles que já passaram pela sua formação, eles ainda correm risco com relação a poder acabar incorrendo, tendo algum tipo de erro com relação a isso. Muito bem, então vejo aqui algumas imagens que eu vou passar. Mulher com endometriose diz ter tirado o ovário errado, retirado em cirurgia, Santa Casa nega o erro. Né? Aqui outra notícia que vai ter que indenizar o paciente. Outra com relação à mulher, a paciente denuncia por erro médico. Né? Vejam essa comunicação aqui da OPAS, tá? Que mostra o seguinte, e quão preocupante mostra aqui. No mundo, tá, 2,6 milhões de mortes por ano, olha, 2,6 milhões de mortes. Isso é um número bastante significativo, né? Imagina, é praticamente o que vem acontecendo com esse 1 ano de pandemia do Covid, né? Nós temos aí, em termos de mortes ao nível mundial, nós temos mais ou menos em torno disso, que é o que morre por ano, é uma pandemia por ano em relação a danos produzidos pelos profissionais da área da saúde. Pelo menos 5 pacientes morrem a cada minuto no mundo por causa de falta, né, por causa de cuidados que não foram realizados de uma forma segura. Erros de medicação custam por ano 42 bilhões de dólares. Tá? E anualmente nós temos 1 milhão de mortes durante ou imediatamente após cirurgia. E no caso da ortopedia, quantos casos existem, né? Não só da parte de morte, mas casos onde nós temos como consequência, né, as deformidades. E claro que temos traumas gravíssimos, temos complicações que são gravíssimas, mas quantos que não poderiam ter sido minimizadas ou até mesmo que não ter que se trabalhar com esse número de sequelas que muitas vezes podem acontecer. Vejam essa outra manchete também colocada aqui. Ó. Erro médico mata mais do que câncer no Brasil. Tá? Então aqui mostrando dados de pesquisa, o número de óbitos que você tem por erros médicos. Tá? Então vejam a gravidade do tema, né, que a gente está comentando aqui. E agora vem alguma coisa do ponto de vista de educação, o que pode se fazer? Uma grande arma com relação a isso é nós investirmos com relação à parte da educação, a parte da fundamentação, né, e dos elementos ligados à educação propriamente dita, não só ao conteúdo, né, mas as técnicas, os métodos, a maneira pela qual aqueles que estão o educando, ele consegue ter de uma melhor maneira ele aprender. Ou seja, muitas vezes nós estamos numa escola focada em ensinagem, nós estamos muito mais preocupados em vencer um conteúdo, né, do que propriamente uma escola centrada na aprendizagem.
O que existe de mais moderno hoje, então a pergunta que fica e coloco aqui para você, a sua escola, o seu serviço de residência médica de especialização, ele está focado mais em quê? Olha, nós temos um programa que é maravilhoso, que tem todas as aulas que estão planejadas, tudo mais, e a gente consegue dar todo esse programa. E a gente dá conta durante o ano, que é um desafio também bastante grande. Ou então, bom, nossa preocupação é vencer o conteúdo. Ou então, a nossa preocupação e a nossa satisfação está em saber, a nossa preocupação ela é centrada, a nossa educação está centrada na aprendizagem. Ou seja, se os nossos residentes aprendem, e não é só aprende do ponto de vista cognitivo e nos dá resposta na prova, é se aquilo que eles estão aprendendo, que é de informação teórica, se isso é transformado em atos, né? Se ele leva para a parte que envolve comportamento e atitudes desse indivíduo. Ou seja, ele precisa fazer com que aquilo que ele está aprendendo, que ele sabe na teoria, que ele esteja colocando isso efetivamente no ambiente de prática, ou seja, efetivamente aprendendo. Tá? Então, aqui algumas considerações. Aqui o professor Nildo, ele é médico aqui na Escola Paulista, é um grande estudioso, um grande educador, né? Ele é médico de formação, ele é pediatra e ele trabalha nessa parte que envolve educação, né, na área da saúde. Né? É um dos experts, e ele fala algumas situações bastante interessantes que eu separei aqui, uma reflexão do mesmo, onde ele diz o seguinte: um bom médico não garante um bom professor de medicina. Então vejam, pessoal, muitas vezes, olha só, as competências docentes, ou seja, do professor para ele ensinar, vão além das suas competências médicas. Ou seja, a gente acredita, nós temos uma falsa impressão de que se eu sou um bom ortopedista, se eu sou um expert no ombro, sou um expert no joelho, se o professor aquele, o chefe do grupo do ombro, do pé, do tornozelo, do trauma, ele é excelente, ele pertence à sociedade tal, ele é convidado para palestras e ele é um speaker renomado no mundo, não sei o que mais, isso por si só não garante que as pessoas que estão lá aprendendo no seu ambiente, que elas efetivamente estejam aprendendo, porque existe uma diferença entre o indivíduo ser um bom professor, ser um bom profissional, e ele ter a capacidade, a qualidade, a formação dele do ponto de vista de educação para fazer com que isso se transforme lá quando a gente está falando em aprendizagem para o residente e para o futuro profissional. Então vejam, pessoal, nós temos assim alguns desafios do tipo, não basta só nós termos um bom professor, um super especialista, que nós com isso teremos, né, que automaticamente os residentes, né, e aqueles que estão aprendendo, eles terão automaticamente aprendido, né, e chegado ao nível do chamado mestre, né? Então isso gera um verdadeiro bicho de 7 cabeças. E por que a gente coloca como bicho de 7 cabeças aqui? Então nós temos um problema que muitas vezes nós temos o expert, mas esse expert não tem a formação didática, ele nunca fez um curso ou uma preparação específica, ele foi convidado, ele na melhor em termos de boa vontade, ele está ali, o pessoal vai lá, pode acompanhar ele, entrar na cirurgia, ir no ambulatório, etc e tal, mas ele nunca achou também que fosse necessário e que aquilo já é uma coisa nata, né, que já nascesse automaticamente nele. Claro que tem muitas pessoas que têm uma capacidade de didática, de docência, né, bastante diferenciada em relação a outros, mas muitas vezes você precisa buscar essa informação. Então, vocês vejam que a falta, muitas vezes, pode estar em vários níveis, como nós vamos ver aqui. Né? Então, aqui eu estou colocando diferentes ambientes, né, e o resultado que nós acabamos tendo lá no final. Nós temos um problema com relação àqueles que ensinam, né? Ou seja, a falta de qualificação como um docente, como que haja uma preocupação em termos de educação, né? e princípios e pilares de educação que estejam por trás daquele conteúdo que o aluno, que o residente está entrando em contato naquele momento. Então o preceptor ele precisa estar capacitado, né? O chefe do serviço, o preceptor, aquele que está fazendo o papel de docente, daquele que ensina.
tem todo esse problema que envolve também desde lá na graduação e que acaba evoluindo também na pós-graduação para aqueles que aprendem, né? Porque você tem também o lado daquele do residente, do aluno, daquele que está ali no papel e na condição que está ali para aprender. Então há uma necessidade que esse indivíduo também ele esteja entusiasmado, que ele esteja estimulado, que ele encontre, né, que se tenha aquele brilho no olho. Né? Eu sempre digo assim, muitas vezes, quando o indivíduo opta depois de um curso de medicina por uma especialidade, ele opta por ortopedia, vamos supor, ele chega com um brilho no olho logo depois que ele passa. Né? E às vezes quando a gente encontra que no R2 ou R3, a gente já não vê mais aquele brilho no olho, né? Ou seja, a residência que era para estimular ainda mais, para deixar ainda mais entusiasmado, acaba deixando as pessoas desestimuladas, as pessoas que ficam lá mais tocando o serviço, cumprindo as suas tarefas, é uma coisa como mais em termos de tarefas, horários e tudo mais, e ele não efetivamente está tendo um crescimento com relação a isso. Então nós precisamos também ter formas de estimular, né? E o próprio residente, ele não pode estar lá simplesmente como um elemento passivo. Eu estou aqui, vim aqui para que me ensinem alguma coisa. O residente precisa ser, e ele precisa ser desenvolvido nele, um papel que é um papel de protagonista no seu papel, no que diz respeito à sua aprendizagem. Então não basta simplesmente ele ter passado no serviço X e que ali ele vai estar lá simplesmente passivo, aguardando que venham colocar coisas dentro da cabeça dele. Ele precisa, ele não pode ser um paciente, ficar pacientemente aguardando ser simplesmente um objeto dentro daquele sistema. Ele tem que ser o sujeito, ele tem que ser um elemento que vai praticar ação, que vai em busca desse conhecimento. É isso que nós precisamos fazer com eles. E com relação à educação continuada, aqueles que já passaram também, aqui já não cabe na residência, mas no pós-residência, aqueles já estão há 5, 10, 20 anos que já passaram pela seu momento de especialização e que precisam constantemente ser reciclados, serem atualizados para a sua prática do seu dia a dia. Né? Para que o indivíduo muitas vezes faz uma residência deficitária, onde ele comete uma série de erros e problemas na sua própria formação e ele vai repetir, a tendência é que ele repita isso depois lá na sua vida, as sequelas também vão acontecer com maior número lá na sua vida, enfim. E quem sofre no final de tudo isso são os pacientes, né? Seja no caso de morte, né, com erros graves, ou erros no caso da ortopedia também com muitos indivíduos sequelados. Então eu queria, antes de mais nada, colocar para vocês que para a gente poder olhar para o futuro, é importante que a gente muitas vezes olhe o caminho que já foi percorrido, a gente dê uma olhada no passado, porque através da nossa visão para o passado e aquilo que a gente tem como perspectiva do futuro, é o que faz com que a gente vença esses desafios que se apresentam no nosso dia a dia. E é um desafio, cada vez esse ano nós trouxemos esse período da jornada para antes, para fevereiro, porque muitas vezes chega no mês de março, todo mundo, o 1º de março começa a residência, então está todo mundo muito preocupado em passar as rotinas, residentes novos que chegam e tudo mais, aquela correria, né? O pessoal está muito mais focado naquilo do que está focado efetivamente em o que nós vamos fazer de diferente, como é que nós vamos... Então o planejamento nós procuramos trazer isso para um pouco antes agora. E eu vou convidar para vocês, vou pedir para vocês eu vou contar uma breve história, né? Não é uma breve história do tempo, né? Eu também não vou voltar tanto como lá na pré-história, mas aqui eu gostaria de trazer para vocês o que me move dentro disso, né? E o que é um breve histórico de como eu enxergo, né, a evolução e o papel da educação como um papel transformador, um papel que pode fazer efetivamente a diferença, né, em termos da formação. Então, eu quando fiz a minha formação, foi por volta de 83, 84, 85, né, quando eu me deparei lá quando entrei ainda na minha residência, nós éramos de um serviço, era de uma cidade que era uma capital, fiz a minha formação lá em Porto Alegre, e a gente observava, e não só no meu serviço, mas também em outros serviços acontecia situações mais ou menos assim. Isso há 40 anos. E às vezes hoje, quando eu conto essas histórias, as pessoas dizem, mas Justi, você não está falando de 40 anos atrás. Você está falando o que acontece hoje aqui no meu serviço. Tá? Então, assim, muitas vezes, todo ano,
existe aquela vontade, né? E por isso que uma das chamadas que a gente colocou aqui, é uma das citações que é acreditada ao Einstein, outros dizem também, descreditam ao Einstein que ele tenha dito isso, mas é uma certa insanidade a gente fazer as mesmas coisas, tá? E ficar esperando resultados diferentes. Então, por que eu estou falando isso? Porque, mesmo com boas intenções, todo ano nós temos um novo ciclo. Todo início de março é um período de um novo ciclo. E nesse novo ciclo, o que acaba acontecendo? As pessoas têm boa vontade, vão lá e aplicam a mesma método que já faziam no ano passado. E muitas vezes se eles se questionam, puxa vida, mas os nossos R3, puxa vida, foram mal, sabe, eles ainda estão muito deficitários, a gente vê ainda que... Mas o que a gente vai fazer? O problema é do nosso método, o problema é ele que não é muito interessado, mas eu vou aplicar de novo esse método que eu estou fazendo, porque eu acredito no método, e vamos que apareça uma outra safra de residentes e que aí esse pessoal realmente eles consigam ter um melhor desempenho com isso. Tá? Então, assim, é cheio de gente que fica pensando, mas no meu tempo o pessoal tinha mais atenção, no meu tempo eram mais dedicados, quem sabe volta um pessoal daquele tempo. E a gente fica esperando isso e não se detém, ou não se atém efetivamente em buscar como que eu posso melhorar com relação a isso. E o que nós tínhamos? Tínhamos programas maravilhosos, né? Programas que tinha todas as aulas lá escritas. Eles começavam, né, com todo o gás na primeira semana, segunda semana, passava as rotinas e tudo mais. E aí, essas aulas, daí um dia caía uma aula que era para dar num determinado horário, mas daí chegou uma emergência, daí tinha um ambulatório e o residente não podia subir para a aula, ficou preso numa cirurgia que demorou mais tempo, e assim sempre ia se tendo, daqui a pouco foram aparecendo uma série de coisas. Então a gente não vai dar essa aula. Vamos passar essa aula então para depois, outro dia a gente dá. E aí uma aula vai sendo passada outro dia, e quando a gente vê aquele programa que era maravilhoso, ele acaba ficando com um déficit enorme. E aí nós nos deparamos simplesmente naquela prática pela prática, né? Então você olha o que o R2 faz, o R1 olha o que o R2 faz, repete o que o R2 faz, e o R3 e não sei o que mais, e aqueles erros vão sendo perpetuados, né? E ninguém dá tempo, se questiona com aquilo e tudo mais. Então, isto é um problema sério. Muitas vezes, os próprios residentes, eles enxergam assim, puxa vida, pessoal, eu estou achando que o R3, eu estou achando que não consegui ver. O R3, quando nós estamos aqui, vamos fazer o seguinte, o indivíduo diz lá, está tendo problema com relação a como os residentes não estão bem preparados, mas quando chega, nós temos que participar da prova do TEOT, nós temos que ter o desempenho lá na prova do TEOT. Não, mas daí quando chegar o R3, aí no R3 a gente vai dar um espaço, daí a gente libera o pessoal para estudar, daí eles focam em cima daquilo e tudo mais. E aí começa o serviço, quando chega no R3, todo ano, é um Deus nos acuda, porque fica, né, com o coração na mão, porque fica com medo de entrar em moratória e perder a credencial, e que aí não vai mais ter residente no outro ano, e aí vem todos aqueles problemas, e como é que o hospital vai conseguir dar conta sem a presença dos residentes, e aí vira uma verdadeira loucura para isso. Então, assim, os serviços não podem fazer assim soluções do tipo tampão como essa, tentar de qualquer forma resolver meio que aquele tipo do quebra-galho na coisa. Então é muito mais edificante que esse indivíduo já saia com uma boa formação. Então, aquela história, não, R1 tem que fazer prescrição, tem que carregar, né, o piano, ele tem que ser pau para toda a obra, entrar em cirurgia, fazer a prescrição, tá no ambulatório, enfim. Mas tu pergunta para ele, muitas vezes ele está lá numa cirurgia, ele não sabe o que ele está afastando, ele não viu a anatomia, ele não viu a técnica, ele não quer dizer que o R1 vai ser o indivíduo que vai saber operar, ou vai estar já operando na hora. Mas ele precisa saber a via de acesso, ele precisa saber a anatomia que envolve aquilo que ele está fazendo, qual é a técnica que tem para aquilo, seja desde uma fratura simples, né, de ossos, né, do antebraço, seja uma fratura mais complexa de fêmur, uma artroplastia, né? Independente disso,
esse indivíduo ele precisa já ter todo um tipo de abordagem que já deve vir desde o R1 e avançar pelo R2, e aí fica muito mais fácil no R3. Né? E outra coisa, muitas vezes dentro dos serviços fica uma situação assim, bom, aqui na prática nós resolvemos assim. E aí você vai lá depois na biblioteca, estudar na biblioteca para a prova da SBOT. Então assim, aquilo que você estuda para a prova fica no ambiente teórico, no ambiente de biblioteca, no ambiente de mofo, no ambiente, né, que aquilo não representa a vida. Eu estou com o paciente ao vivo aqui na minha frente, esse paciente continua fazendo aquela coisa de forma automatizada, sem pensar em cima daquilo. E aí eu vou lá e estudo uma coisa, eu estou aqui com um paciente que teria uma série de dúvidas com relação à placa, parafuso que foi utilizado para aquilo, e eu tenho que estudar amanhã, que amanhã tem uma aula de hálocos valgos. Mas então, tem alguma coisa que não está fechando naquele momento ali. Né? Então fica uma coisa muito teórica. Sem contar que quando a gente fala na aula, amanhã é dia de aula, amanhã é dia de apresentação de caso clínico. O grupo que tem que preparar o caso clínico, esse estuda, prepara, levanta o caso, ele se prepara enormemente para ir lá e apresentar, que o PowerPoint esteja bonitinho, que não falte exame, que o pessoal possa discutir aquilo. Já os outros, no momento que aquele está apresentando, que vai dar tem uma aula, prepara amanhã uma aula sobre síndrome do impacto no ombro. Aí aquele que prepara, se mata lá preparando o material, vai lá para apresentar, o grupo, ou a plateia, está lá na internet, está no Facebook, está pagando conta no banco, está ali só, como eu digo, ele está ali só de corpo presente, tá? Então, assim, está ali só para constar que ele está dentro daquela reunião clínica. Então, esses são problemas do dia a dia, que eles são perpetuados a cada dia. Tá? Então, nós precisamos ter uma forma de modificar com relação a isso. Então, baseado nisso, pessoal, eu fui buscar, eu digo assim, eu acredito que a educação seja realmente o ponto em que nós podemos acrescentar mais, né, e facilitar com que nós tenhamos uma melhor formação do especialista. E aqui a gente observa o seguinte, eu fui fazer já, lá por volta de 1990, eu fui fazer uma pós-graduação, né, na Faculdade de Educação na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Eles são renomados, reconhecidos na área de educação, né, e era voltado para metodologia para o ensino superior. Então eu fiz uma pós-graduação lá dentro dessa área. Eu sempre fui apaixonado por dar aula. Na minha residência, inclusive, nós tínhamos esses problemas, que muitas vezes os professores não tinham assim, especialistas em cada uma das especialidades, né? E mesmo quando tinham dificuldades de didática, de dar aula, de preparar a aula. E aí, muitas vezes, eu acredito que ainda até hoje, quando eu falo isso, até hoje, em vários serviços dentro do Brasil, muitas vezes são os residentes mesmo que acabam dando, ou preparando as aulas e tudo mais, ou para o chefe dar, ou para um outro residente dar, ou para o R3 dar, ou sei lá, fica mais ou menos, mas não estou menosprezando com relação a isso. Até é muito bom quando a gente dá uma aula, a gente também aprende, mais em relação a isso, né? Mas naquela época a gente via que os déficits que tinha no serviço, muitas vezes o professor tinha que procurar, que nós como residentes tínhamos que procurar sanar isso. E eu acreditava, eu tinha um lado meu que era muito autoritário, né? Então nessa história eu conto para vocês que eu tinha um lado que era muito autoritário, eu achava que as coisas tinham que ser muito assim, o preto no branco, o horário tal, uma coisa mais voltada para autoridade e com relação a uma verdadeira hierarquia, vamos colocar assim, que o chefe manda o coordenador, que manda o preceptor, que manda o R3, que manda o R2, que manda o R1, que não sobra, ele é o soldado lá no final de toda daquela cadeia. Então eu tinha muito uma ideia, mais ou menos assim, que isso iria funcionar melhor, porque daí você já diz, faz isso e pronto, e não se questiona. Só que muitas vezes esse tipo de comportamento mais autoritário, ele pode dar uma resposta imediata, que pode parecer que funciona como num quartel, que o cara mandou, o outro obedeceu e pronto, né? Mas a gente sabe que isso não é a melhor forma das pessoas efetivamente aprenderem. E eu fui com essa ideia que eu estava certo e que eu ia para pós-graduação e eu ia provar que o meu método era o mais adequado e que aquilo era a maneira correta de fazer as coisas.
E a pós-graduação, na verdade, ela acabou efetivamente mudando muito os meus conceitos, aqueles preconceitos que eu tinha, né? E eu acredito que muitos dos professores tenham, ou que estão no papel como professor, e isso também foi um momento importante para trazer todo esse embasamento e aí não só paixão pela educação, mas buscar um melhor embasamento para aquilo, né, para se buscar um melhor resultado para isso. Em 2012 a 2014, eu procurei fazer o meu mestrado, né, na área, aqui junto da Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Eu fiz o meu mestrado profissional, voltado, né, dentro da parte que envolve ensino superior, dentro do CEDES, né, que é um centro, né, de desenvolvimento para ensino superior em saúde, né? Então, voltado então para a área da saúde, sempre com a preocupação em um olhar voltado para a área da saúde e como que a educação pode melhorar em termos do acesso e a aquisição e a formação do conhecimento por parte dos alunos que ali participam. Então, assim, todos esses problemas prévios, né, óbvio que nós enfrentamos com relação à parte da saúde, problemas que são gravíssimos, né? Hospitais cheios, né? Leitos, macas, né, por corredor, pacientes não tendo lugar ou espaço para internar, não só agora na parte com a pandemia que está acontecendo, mas também em situação fora a pandemia, sempre foi com muita dificuldade, né, com problemas muito sérios dentro na parte hospitalar e as dificuldades também com relação à parte da ortopedia, porque a ortopedia ela também acaba ficando bastante cara em termos de uso de implantes, né, uso de próteses, enfim, materiais que são necessários, né, durante o tratamento para esses pacientes. Então, assim, isso fez também com que eu tivesse uma preocupação toda especial em termos de desenvolver uma plataforma, né? Fazer, no caso nós fizemos também o Orteduca, né? Que foi já tem quase 10 anos de evolução Orteduca. Nós convidamos a Santa Casa de São Paulo, Pavilhão Fernandinho, e a USP foram os nossos parceiros iniciais dentro desse projeto, onde nós tivemos grandes professores, né, grandes expoentes, né, que vieram e participaram, para dar um curso preparatório, um curso dentro disso, né, voltado, né, para a preparação do residente. Mas antes disso, esqueci aqui na minha linha de tempo, eu tive ainda também, quando eu vim para São Paulo, eu sempre tive voltado lá no meu serviço, depois que eu terminei a residência médica, eu já entrei como preceptor, daí já fui para coordenador de residência médica, vivi uma época onde nós participamos da formação e da criação dos grupos de especialidades, grupo do joelho, grupo de artroscopia, grupo de trauma, do ombro, do pé, de coluna e assim por diante, né? Sempre voltado para procurar uma melhor forma de levar o ensinamento para os residentes. Antes eu trabalhava muito mais num papel voltado para a minha área, para os meus residentes, para aqueles dentro daquele meu serviço. Mas depois, quando eu vim para São Paulo em 99, isso é quase 20 anos atrás, né, mais à frente um pouco, aí eu tive a oportunidade, porque eu já sempre tive muito voltado com essa área de novas tecnologias, então eu tive o prazer de participar com o lançamento de programas pioneiros dentro da SBOT, como foi o ECO Online e o Orto Online, né, que esses programas eles foram instituídos desde 2007 na gestão do professor Buzafir, como presidente da SBOT, e fomos até por volta de 2010 com esses programas lá, diretamente ligado com esses programas voltados para a educação continuada e para a parte da formação dos residentes também, especificamente tanto na SET quanto na SEC. Bom, e depois a gente evoluiu efetivamente, quando a gente saiu da parte da SBOT, fomos fazer um curso especificamente preparatório, mais voltado ainda para a parte do residente durante os seus 3 anos na residência, né? Então aí é onde entra o Orteduca, né, e a participação da USP, da Santa Casa,
nós tivemos também como parceiros a Sociedade Latino-Americana de Ortopedia, e onde o Arte Educa hoje ele chega para 20 países da América Latina, mais Portugal, Espanha e outros lugares no mundo. Então, esse mais ou menos é o traçado do ponto de vista histórico. E isso evoluiu, porque a gente também vai buscar, eu fui buscar nessa pós-graduação, eu fui buscar e saiu como resultado do meu projeto, da minha pesquisa, foi a plataforma interativa, que é a plataforma essa que é utilizada dentro do Arte Educa como plataforma de ensino. Tá? Então, e isso evoluiu para realidade virtual, né? Isso com imersão em realidade virtual, como a gente tem, e a gente mostra isso nos nossos programas, e também fez uma aproximação bastante grande com toda a parte de educação médica dentro do Brasil e com a educação médica ao nível mundial, com a Associação Europeia para a educação médica e de outras áreas da saúde. Então, que culminou isso com eventos como o Brasil Simpósio de Educação Médica e um simpósio internacional de educação médica junto com as maiores autoridades hoje no mundo na área de educação, na área médica. Então, eu contei essa história para vocês porque a educação médica é algo que me apaixona, é algo que me fez efetivamente um sentido com relação. Muitas vezes assim, mas Justo, você não gosta de operar, de trabalhar e tratar dos pacientes? Eu adorei, sempre adorei isso dentro da ortopedia, né? Mas o meu nível de fazer transformação no mundo estava muito ligado com aquele meu paciente, né? E quando a gente faz um programa, e um programa voltado para a parte da educação, a gente pode impactar muito mais pessoas. A formação de residentes no Brasil todo, como nós já temos nesses últimos anos, né? Nos últimos 10 anos, junto do Arte Educa. E imagina o impacto que isso faz quando isso também é levado para o lado dos pacientes, ou seja, uma melhor formação para o especialista e uma melhor e, consequentemente, os pacientes com um melhor atendimento, diminuição do número de sequelas e tudo mais que o que a gente está falando aqui nessa nossa apresentação. Muito bem. E isto, pessoal, é que traz também esse lado que eu digo para vocês, onde a gente muitas vezes, embora a gente tenha uma formação no passado, a gente não pode ficar de olhos vendados para as novas tecnologias que estão aí. Isso não quer dizer que tudo se resume a novas tecnologias, mas não, nós precisamos incorporar isso e transformar com que essas novas tecnologias sejam também utilizadas de uma forma normal, como o ar que a gente respira, como a energia elétrica, né? Enfim, como a internet, ou seja, esses elementos que estão aí e que eles, a partir de um determinado momento, eles passam a fazer parte, né, do nosso dia a dia. Eu aqui queria chamar atenção também nesse meu pedido para reflexão para vocês, que nós estamos fazendo nesse período aqui, eu tenho falado e tenho conversado bastante, né, com o professor Gomes do Amaral, que ele tem toda uma trajetória voltada com as associações médicas. Ele é o presidente atual, né, da Associação Paulista de Medicina, já foi da MB, da Associação Brasileira, né, de Medicina, da Associação Mundial também de Medicina. E ele conversando, ele disse assim: Juste, nós temos que ter a seguinte tipo de visão. Não basta, hoje quando a gente fala na graduação, e quando a gente fala na pós-graduação, e aqui mais uma vez a residência é uma pós-graduação, nós temos que ter uma visão voltada para o futuro. Nós temos que ter uma visão voltada para os próximos 50 anos. Nós temos que formar um profissional, esse é o desafio do seu serviço de residência. O seu serviço de residência tem esse compromisso? Ele está envolvido ou ele está comprometido? Lembram lá o envolvimento ou comprometimento? Ele está comprometido com essa mudança, com essa preparação desse profissional, porque ele vai desempenhar a medicina, ele termina a sua formação agora, com essa idade em torno, ele entra para fazer a sua residência por volta dos 24 anos, até os 26 ou 27, ele está saindo do R3. E aí ele vai trabalhar mais cerca de 50 anos, de 27 até os seus 70, né? Então, 45 a 50 anos, até próximo dos seus 70 anos, e tem muitos médicos com mais de 70 anos, ainda plenamente ativos, né?
Então você tem que estar preparado e preparar esse indivíduo para esse cenário novo. Tá? Então, e onde soluções desse tipo, colocar as coisas para baixo do tapete, não é a solução. Nós precisamos arregaçar as mangas efetivamente e enfrentar esses problemas, né? Os problemas eles existem, e enfrentar esses problemas efetivamente. O desafio é grande. Veja que nós temos vários níveis para subir, né? Durante lá a formação do R1, R2, R3, até que ele chegue a ser um profissional formado e bem formado. Mas é necessário para isso a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo ele é fundamental. E é como na marcha, né? Na marcha é uma sucessão de desequilíbrio, não é isso? À medida que nós damos o primeiro passo, nós sentimos um desequilíbrio, nós temos que dar um segundo passo para buscar esse equilíbrio novamente, e assim é que acontece na nossa marcha, assim é que acontece para nós subir esses degraus, e isso vai nos levar a sair da zona de conforto, vai nos desestabilizar, mas nós não podemos ficar imobilizados, esse é um processo, né? Esse é um processo gerado por uma série de desequilíbrios. E isso é atendido com a educação médica, como a gente vê aqui, tá? Como a educação médica. Então, nós estamos já na parte final dessa nossa primeira live, onde a gente falou basicamente e deu uma ênfase maior na parte dos problemas, dentro dessa estrada com relação ao futuro, desses 50 anos, que a gente diz de preparar um profissional para os próximos 50 anos. E eu vou só dar uma palhinha, né? Vamos dar uma palhinha, um aquecimento, fazer um warm-up aqui, com relação a um desses temas, que é onde a gente começa a falar em soluções amanhã, que é sobre Blended Learning. Alguém de vocês já ouviu falar de Blended Learning? Bom, esse processo de Blended Learning, ou de aprendizagem, né, híbrida, como ela é? Então aqui eu queria mostrar, não só olhando para o passado e problemas, e que esses problemas existem, há quanto tempo existe, e não de uma formação só voltada para o passado, olhando para esse passado, mas para ferramentas novas que estão aí hoje à nossa frente. Então aí entra com relação a esse Blended Learning, blending, né, que é misturado, certo? Uma forma de nós misturar alguma coisa aqui em que nós podemos ter, durante o processo de aprendizagem, nós temos aprendizagem online, né? O que tem ou está disponível para os seus alunos, para os seus residentes, do ponto de vista de material online, organizado, adequado para que ele busque tirar as suas dúvidas. E isso não é só no dia que vai ter a reunião clínica, ou quando eu encontrar o professor, mesmo que às vezes os professores se coloquem bastante disponíveis, ofereçam, o chefe do serviço oferece o seu WhatsApp, oferece para que liguem. Muitas vezes o próprio residente, na hora que ele tem uma dúvida, ele fica constrangido de ligar ou de passar uma mensagem de 10 horas, 1 hora da manhã, que foi a hora que ele tem para estudar, e muitas vezes aquela dúvida acaba ficando. Então você precisa ter plataformas e informações que estejam disponíveis 24 horas no ar, né? E que esse indivíduo tenha uma dúvida, ele está no plantão, ele tem onde ele buscar e tirar essas informações. Então, outro elemento, né, são os pequenos grupos. O indivíduo precisa aprender não só R1 com R1, R2 com R2, R3 com R3. Mas precisa existir grupos, ou esses mini-grupos, não só mas grupos que tenham também comunicações não só horizontais, mas comunicações também nessa parte vertical, tá? E também dentro de um conceito onde todos têm que criar uma verdadeira comunidade aprendente, onde todos estão ali aptos e abertos a contribuir. Ou seja, um R3 pode aprender com uma colocação que um R1 faça. Eu sei que muitos aí vão estar rindo, né, se o R1 vai trazer alguma coisa que preste, sei lá o que mais é coisa, né? É um preconceito que as pessoas têm. Tem muito R1 que chega, que é estudioso, que se dedica àquilo, e que muitas vezes ele acaba sendo cri-cri, puxa coisas, faz com que a gente pense, tira a gente daquela nossa área de conforto. Então não estou dizendo que todo mundo tem que aprender com R1, mas todos têm que aprender com todos. Ou seja, nós temos que aprender entre os pares, e não só ficar também dependendo que o professor, que o preceptor, que o chefe do serviço nos ensine. Eu estou aqui para aprender e não sei ainda, mas eu tenho que também me mexer em relação a isso. Tá? Então, a aprendizagem aqui nos pequenos grupos, ela precisa ser uma aprendizagem colaborativa,
muitos dos modelos que são aplicados são modelos muito individuais, muito focados só no indivíduo, na aprendizagem voltada, só focada naquele indivíduo. E onde você precisa se aproveitar, o seu serviço precisa se aproveitar de todas as técnicas e soluções que tem para aprender de forma colaborativa. Ou seja, se você tem um caso clínico, conseguir a opinião de quem é o R2, do R3, do preceptor, do chefe, e você tem condições para que todos possam colaborar para que se obtenha o melhor diagnóstico, que se obtenha o melhor tratamento e que se tenha a menor quantidade de complicações possíveis. Tá? Então, assim, e também o estudo individual. Sim, o indivíduo ele não pode ficar só esperando pelo grupo, como eu falei. E ele tem que partir de um princípio de não só aguardar que essas informações cheguem até ele. Então não é uma questão do serviço, muitas vezes é colocado toda a responsabilidade de ensinar por parte, essa carga no colo, né, ou nas costas do preceptor, do chefe, do coordenador da residência. Quando na verdade precisa ser estimulado um ambiente onde o indivíduo se sinta com aquele brilho no olhar que eu falei para vocês, entusiasmado sempre e em busca de quando ele não sabe. Né? Não fazer assim, eu não sei isso, eu não vou falar, não vou me manifestar, é melhor eu ficar quieto, não vou me expor. Hoje em dia o mundo está muito voltado com pessoas que têm medo de tomar uma posição ou de perguntar. Você precisa criar no seu ambiente de aprendizagem um ambiente de confiança. Um ambiente onde ele é muito mais produtivo, muito mais educativo e as pessoas aprendem muito mais. E quando eu falo aprender, não é só uma coisa, a questão de aprender aquele indivíduo ali, mas é o aprender daquele grupo, é o aprender de todo o serviço que cresce com isso, é o aprender que é refletido também na comunidade, nos pacientes que são atendidos com uma melhor medicina, com uma melhor ortopedia, porque você vai estar sempre procurando fazer um autoaperfeiçoamento. E isso o indivíduo também tem que trazer para ele, seja R1, R2, R3, a responsabilidade e a automotivação. Não pode ser só uma motivação vinda de fora, aquela que é o chefe exigindo do horário, exigindo que o cara estude para a aula, exigindo não sei o que mais. Não, você precisa ter uma contrapartida do indivíduo também se sentir como um elo importante dentro daquela cadeia. Então, o residente também, ele é responsável pela qualidade da sua formação. E para isso ele precisa mudar a sua postura. Ele não pode mais continuar com a postura aquela mais passiva que ele tinha na escola, que ele tinha na graduação. Ele precisa vir para uma onde ele era mais tratado como um objeto do que um sujeito no processo de aprendizagem. Então nós precisamos trazer esse indivíduo para cá. Então vejam que é um processo, e esse processo de blended learning, ele envolve informações que estão na rede, que estão na nuvem, que estão na plataforma, que é dado de informações para esse indivíduo, e também, olha só, com aquilo que é ensinado no serviço. Ou seja, você tem a aprendizagem daquilo que tem das atividades que são feitas no dia a dia no serviço e associados com isso ao que nós temos como aprendizagem naquilo que a gente poderia dizer como aprendizagem na escola. Deixa eu passar aqui o nosso próximo slide. Então, esse foi o objetivo dessa primeira amostra. Foi que nós falamos de problema e aqui estamos falando um dos tipos, né, em termos de solução, que é a solução. Dos tipos é a utilização do blended learning, né, com algo que esteja numa plataforma e que juntar com aquela aprendizagem que existe dentro do serviço. E aí também essas outras informações que nós vamos trazer amanhã, sobre Big Data, sobre inteligência artificial, sobre novos métodos de avaliação, né? Enfim, qual é o caminho proposto como soluções hoje, modernas e atuais, e que você pode implantar isso, né? E que tem que se preocupar em implantar isso dentro do seu serviço para que melhor esteja preparado o seu residente. Então, fica para o nosso encontro de amanhã os outros elementos como Flip Classroom, metodologias ativas, enfim, está relacionado aqui nessa lista o que a gente vai ver amanhã, além do Blended Learning que nós falamos hoje. E eu gostaria agora, para finalizar, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta para fazer, mesmo aqueles que não estiveram a acompanhar ao vivo,
né, que podem, na medida que está assistindo, depois da forma gravada, né, na hora que você tem a oportunidade de fazer, coloque as suas perguntas ou encaminhe as suas perguntas, que nós teremos o prazer e a satisfação de respondê-las já no nosso próximo encontro. Então, até amanhã, nós temos um encontro marcado aqui às 12 horas para falar mais um pouco sobre a educação e falar mais um pouco sobre planejamento, residência médica em ortopedia, buscando o quê? Buscando a melhor formação para um profissional realmente preparado para os próximos 50 anos. Tá bom? Conto contigo. Até amanhã, 12 horas.